Meus irmãos, temos tido o privilégio de cada dia poder estudar um pouco mais da Escritura, a exposição do livro de Marcos. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Estamos na nossa segunda temporada da exposição de Marcos. Eu quero convidá-lo então a abrir a sua Bíblia, quando haveremos de ler então esse texto, Marcos capítulo 12, Evangelho de Marcos capítulo 12. A você que nos acompanha também pelas mídias, o nosso convite não apenas que você cultue o Senhor de onde você está, mas sendo oportuno, esteja conosco, para que você possa também adorar o Senhor na casa do Senhor, se você mora próximo de nós, e a nossa alegria é poder recebê-lo aqui, como temos pessoas nos visitando esta noite. É uma alegria ter cada um aqui conosco na casa do Senhor. Então nós leremos o verso 35 até o versículo 40, portanto são 6 versículos que nós vamos ler e expor hoje. Eu quero convidá-los para que a gente possa ler esse texto de forma conjunta, tá? Então Marcos capítulo 12, 35 a 40, leamos juntos. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Senhor, nós temos nos colocado diante do Senhor nesta noite, e mais uma vez desejamos que o Espírito Santo do Senhor, que nos convence dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas imperfeições, venha também nos instruir mais uma vez desta noite. Ó Deus, fala ao nosso coração, usa-nos, ó Deus, dá-nos palavra fácil, para que, ó Deus, possamos expor a Tua palavra, mas também lançar os desafios, ó Deus, que esse texto tem para o nosso coração. Nós oramos, pedimos isto, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor Deus, amém. Meus irmãos, esse texto da Escritura chama-nos a atenção para um detalhe muito interessante, e eu queria que você observasse isso comigo, a partir de uma pergunta: qual a importância da identidade para um cidadão? Qual a importância da identidade para um cidadão? O Google responde: tem o objetivo de identificar a população, garantindo-lhe a sua individualidade, e torna visível e oficializa o cidadão. Portanto, a identidade tem este propósito. Quando olhamos esse texto, e eu quero lhe convidar a observar que esse texto, ele é na verdade uma sequência de acontecimentos em Jerusalém. Jesus está em Jerusalém. Jesus estava inicialmente naquela caminhada rumo a Jerusalém, porque ele ia logo então finalizar o seu ministério terreno. E então o texto registra para nós que Jesus agora está em Jerusalém. Era os dias da Páscoa, portanto era a semana pascal, e era um momento, diríamos aqui, tenso em Jerusalém, mas também tenso para Cristo, por causa de todo aquele contexto das perguntas, das inquirições dos escribas, dos fariseus, dos mestres da lei, e tudo isso aproximando o tempo então da sua crucificação. E você percebe que quando você olha o capítulo 12, o último verso que nós vimos então no último domingo, você observa aqui que o texto nos diz que
Depois deste momento, ninguém mais ousava fazer qualquer questionamento a Jesus, o final do versículo 34, ali em Jerusalém, e já ninguém mais ousava interrogá-lo, versículo 34 do capítulo 12, então o momento daqueles interrogatórios havia passado, e era agora o momento que as coisas começam a tomar um novo rumo, e é interessante quando nós olhamos aqui, esse texto, quando eles não interrogavam mais, a palavra é muito firme, muito forte a expressão aqui no nosso original, significando que Jesus havia prevalecido sobre a liderança do Sinédrio, e os fariseus, os saduceus e os mestres da lei já não o interrogavam mais. É como se alguém expressou certa ocasião, Jesus levou o melhor e o debate encerrou. Então não havia mais aquele debate que antes essa liderança então estava ali inquirindo ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus, no entanto, agora poderia deixar então as questões encerradas apenas com aquelas respostas das indagações? Não, Jesus precisava ir um pouco mais à frente, então agora virou o bastão, e agora Jesus então é aquele que interroga, Jesus é agora que quer saber o que é que eles pensam, e não mais eles saberem o que Cristo pensasse de todas as interrogações que lhe fizeram até aquele momento. Mas o campo de batalha continuava, não tinha encerrado toda aquela luta de Jesus com os fariseus, os saduceus, os herodianos, os mestres da lei, e a questão que envolvia aqui exatamente, quem é este homem, quem é esse Jesus? E isso acabava trazendo certas inquirições por parte então da liderança, e a ideia principal que o nosso texto vai trabalhar, exatamente falando da identidade de Jesus, como um verdadeiro Deus homem, e que exige a nossa devoção, portanto a nossa obediência, e a nossa piedade, de forma extremamente sincera, e é isso que o nosso texto vai trabalhar. Agora chegou então um momento em que Jesus precisa fazer uma pergunta, e ele vira para os teólogos então da época, os teólogos agora de cabeça baixa, porque eles não queriam mais interrogar o Senhor Jesus Cristo, quem sabe decepcionado de fato com todas as palavras de Cristo até aquele momento, e ele não fez uma pergunta qualquer, mas diríamos, Jesus fez ali a pergunta de $1 trilhão, aliás não, uma pergunta imensurável, essa é a pergunta que Jesus tem para eles, na verdade um preço imensurável naquele instante. Então ele faz a pergunta sobre a identidade do Messias, o Cristo, o Salvador do mundo, e isso tinha um sentido muito especial, porque na verdade era a questão do dia, daquele dia, era a questão mais importante, e eu quero então ver com os irmãos sobre esse nosso tema hoje, a verdadeira identidade de Jesus faz toda a diferença. Se você quer acompanhar no seu verso do boletim, você tem aí aquilo que nós queremos trabalhar então, nessa noite. Marcos, ele fez questão de informar que Jesus estava ensinando agora no templo, e é isso que o texto nos diz, Jesus ensinando no templo, faz-lhe então uma pergunta. Estavam presentes os fariseus, estavam presentes a liderança, portanto os mestres da lei, os saduceus, todos aqueles que questionavam o Senhor Jesus Cristo, estavam tudo em Jerusalém, e agora eles estão no templo e ouvindo o Senhor Jesus. Mas uma coisa interessante, eles ouviam com propósitos diferentes, mas o texto nos diz que a multidão ouvia Jesus com prazer, com desejo de fato de aprender daquilo que Jesus tinha para ensinar-lhes, e ali ele põe os líderes no canto da parede, e é isso que o texto vai lembrar para nós aqui. Aliás, os riscos de morte na verdade estavam muito próximos, quem sabe estivesse ali a cruz a apenas cerca de 3 dias,
Então, o tempo era muito próximo, Jesus logo então seria crucificado. É isso que de fato estava no projeto de Deus, ainda que quem sabe toda a liderança não sabia disso. Era o tempo então de Jesus ser entregue na mão dos malfeitores e ser então crucificado. Poderia ser aquele dia ali, quem sabe uma terça ou quarta-feira, desse momento do templo, quando Jesus então tem a pergunta que era uma pergunta que para os inimigos de Jesus, era uma pergunta que incomodava. Enquanto então Jesus subia para Jerusalém, ele fazia questão de esconder a sua identidade. Não sei se você recorda, inclusive na nossa exposição da primeira parte de Marcos, nós falamos a respeito disso. Quantas vezes Jesus disse para os discípulos assim: olha, não diga para ele quem eu sou, não revele a minha identidade. Chegaria o momento certo de Jesus fazer isso, e era exatamente esse momento em que Jesus então faz a pergunta de $1 trilhão, né? A pergunta que quem vai responder? E a primeira pergunta então, a pergunta que eles trazem aqui, que o Senhor Jesus traz para eles, é assim: escuta, quem é o Messias? Quem é esse homem? Quem é o Messias? E aqui há duas abordagens que o texto nos traz, que para nós é fantástico, irmãos. Isso aqui, eu diria assim, isso é a verdadeira teologia da divindade e da humanidade de Cristo, portanto das duas naturezas de Cristo. Primeira coisa que nós observamos que o texto nos revela é que o Cristo é filho de Davi e portanto ele é humano. O Cristo é filho de Davi e portanto ele é humano. E é a pergunta que também Mateus nos faz. Ele registra lá no capítulo 22, versículo 42, Mateus registra: que pensais vós do Cristo? De quem é ele filho? E Marcos então, por sua vez, ele mostra que Jesus começa de maneira bastante simples, mostrando na verdade que Cristo, já dizendo que Cristo é filho de Davi. E era exatamente esta a crença mais comum entre o povo de Israel nos dias de Jesus, porque como conhecedores e líderes israelitas conheciam as leis e os profetas, eles sabiam a respeito deste que viria, deste filho de Davi que um dia haveria de nascer e viria a reinar. E tem alguns textos, se a gente fôssemos olhar todos os textos que nos revela a Escritura a respeito deste assunto, são vários textos, mas eu queria mencionar aqui alguns deles, no Velho Testamento, revelando que os fariseus, os escribas, a liderança, conhecia esse texto. Quando nós lemos lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, o texto nos diz assim: porém, tua casa e teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Esta é a expressão que o texto nos usa aqui, falando da aliança que Deus faz com Davi, e dizendo assim: olha, a minha aliança é uma aliança eterna, é uma aliança eterna. Quando abrimos a Escritura, no livro dos Salmos, que nos revela preciosamente essa teologia também, a teologia da humanidade de Cristo, da espera que a liderança tinha a respeito de Cristo, no Salmo 89, versículos 3 e 4, então o salmista nos diz o seguinte: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Os israelitas esperavam esse Messias, eles esperavam a vinda deste Messias. Quando olhamos no Salmo 132, versículo 1, tem algo que nós podemos observar aqui. Salmo 132, versículo 11, 132, versículo 11, que diz: o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará, um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Texto que refere-se ao Messias, aquele que viria.
Quando nós lemos o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 2, nos diz que o povo que andava em trevas viu grande luz, falando então a profecia do nascimento desse rebento que o Senhor já havia anunciado também pelo salmista. O versículo 6 de Isaías capítulo 9, todos nós conhecemos esse texto, quando diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Os israelitas conheciam e aguardavam de fato isso. O profeta Jeremias não deixa de fazer referência a isso também, no capítulo 23, o versículo 5 e o versículo 6, e eu leio esse texto nesse instante. Jeremias 23, versículos 5 e 6, diz assim a Escritura: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, referindo-se a Cristo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará o justiço e a justiça da terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro. Lembrar aqui que não está falando da nação de Judá, e nem tampouco de Israel, está falando do povo de Deus, portanto, o Israel e Judá espiritual. E será este o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Ainda Jeremias, no capítulo 33, versículo 15, ele diz: farei brotar de Davi um renovo. Então a gente percebe que a Escritura no Velho Testamento sempre fazia referência ao nascimento, à vinda do Messias, e essa pergunta que o Senhor Jesus Cristo faz então aos escribas e fariseus, e eles, lembrando-lhes exatamente desta verdade, porque eles conheciam este assunto, mas será se de fato eles entendiam que Jesus era quem era? Amós não deixou para trás também a fim de expressar isso. No capítulo 9, versículo 11, o profeta Amós, então ele assim diz: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Deus, por meio dos profetas, anuncia o nascimento deste rebento, deste Messias, portanto, vindo da linhagem de Davi. Meus irmãos, nisso toda aquela liderança sinedriana, os líderes do Sinédrio poderiam concordar: esse Messias, o Cristo ungido de Deus, ele seria o descendente humano de Davi. Era de Davi, da linhagem de Davi que ele viria. Então não tinham dúvidas quanto a esta questão. Então Jesus afirma ali a verdade, que mais tarde seria questionada por um pensamento chamado o pensamento nestoriano, lá já no 4º século depois de Cristo, quando eles então questionam a humanidade do Senhor Jesus Cristo, e não reconhecendo então a pessoa de Cristo Jesus, uma doutrina que revela a natureza de Cristo Jesus, as suas duas naturezas, que é a natureza humana e a natureza divina. Mas especificamente aqui, o que o Senhor Jesus ensina em primeira mão é lembrar: eu vim da linhagem de Davi, dizendo para a liderança: é isso que vocês esperavam, é isso que vocês conhecem nas Escrituras, é isso que as Escrituras das quais vocês são mestres, essa Escritura que revela isso a meu respeito. É por isso que Jesus pôde se identificar conosco, irmãos, e eu queria trazer algumas aplicações já para a nossa vida aqui. A humanidade de Cristo, a doutrina da humanidade de Cristo, ela é belíssima, porque ela lembra para você e para mim: o meu Senhor se identificou comigo em carne. Jesus se identificou conosco em carne. Quando você lê o profeta Isaías no capítulo 53,
quando Jesus então assume a nossa forma e assume as nossas dores, assume os nossos sofrimentos, ele fez isso sentindo na pele de fato, porque ele era humano. E é isso que o profeta Isaías revela ali para nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versos 7 e 8, ele vai dizer exatamente daquilo que Cristo fez. A esse Messias esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. É isso que Cristo fez, porque ele queria se identificar conosco. Ele é filho de Davi, ele nasceu da linhagem de Davi, ele era humano como nós, por isso ele nos entende e nos entendia. Pense seriamente na maravilha da encarnação do Filho de Deus, para ele lembrar assim: o meu Deus se identificou comigo, ele sabe das minhas lutas, ele sabe dos meus problemas, ele entende o que é passar tudo isso que eu estou passando. Lembremos nós, o ser humano não merece nada mais do que apenas o inferno, nada mais do que isso, mas em Cristo, Deus se interessou por nós, e veio ao nosso encontro tomando a nossa forma humana. A pergunta que nós precisamos fazer e não pode calar de forma alguma: você já reconheceu esse amor de Deus, ao olhar para a encarnação de Cristo, e entender que Ele fez isso por sua causa? É isso que aqueles líderes precisavam entender, que Cristo não era apenas mais um mestre da moral da lei romana, da lei judaica. Jesus não era apenas um cidadão exemplar, mas Jesus era muito mais do que isso. Ele era o homem que se identificou com aqueles homens, ele era o homem que se identificou com você e comigo. Eu queria que você pensasse seriamente nisso, que a encarnação de Cristo foi exatamente para que ele pudesse se identificar com a criatura. Ele era plenamente homem, ou aliás, ele é plenamente homem, e no céu existe apenas um homem ressurreto, que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, é o Cristo humano que ele entende o que somos. A verdadeira identidade de Jesus faz toda a diferença. Primeiro, é porque esse Cristo identifica-se conosco, por ser humano, vindo da linhagem de Davi. E a segunda verdade que traz aqui nesse primeiro ponto, quem é de fato o Messias, que eu queria que você observasse, é que o Cristo é o Senhor de Davi, portanto divino. O primeiro nós vimos, ele é o filho de Davi, portanto humano. Agora ele é o Senhor de Davi, portanto divino. E é isso que nós encontramos no versículo 36 do nosso texto que nós estamos trabalhando. Olha só, disse o Senhor Jesus, o próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus estava referindo aqui ao Salmo 110, quando você volta na sua Bíblia, lá no Salmo 110, você vai ver esse Salmo aqui, ele tem um sentido muito especial para nós. Salmo 110, o primeiro versículo, diz assim, Salmo de Davi: disse o Senhor, e eu quero lembrar aqui, se você está com a sua Bíblia aberta, que o nome Senhor está em letras garrafais, em caixa alta, tá? Disse o Senhor ao meu Senhor, em letra agora minúscula: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. Meus irmãos, nesse ponto, Jesus parte então deste salmo, e aqui está uma das maiores declarações da Escritura a respeito de Jesus, palavras escritas por homens que foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, e é isso que o texto revela aqui para nós, no versículo 36 do nosso texto principal, que o próprio Jesus disse, que o próprio Davi falou pelo Espírito Santo.
Pedro nos escreve depois, lá no capítulo 1, versículo 21, que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo do Senhor. Esse salmo é um dos salmos mais citados no Novo Testamento acerca desse assunto, pois refere-se a essa humanidade de Cristo cerca de 39 vezes, para mostrar de fato quem é o Senhor Jesus, ligando exatamente o Novo ao Velho Testamento e mostrando como Deus inspirou homens no passado para nos revelar preciosidades doutrinárias, e isso se torna depois de forma tão clara no Novo Testamento, para que eu e você entendamos isso. James Edwards, um dos comentadores, um dos comentaristas que nós pesquisamos, ele disse que o Salmo 110, ele era originalmente um hino de coroação que era cantado, ou muitas vezes entoado, ou recitado na posse dos reis de Judá e de Israel. Então sempre usava isso de forma original, que é essa expressão: disse o Senhor da aliança, o Senhor soberano, ao meu Senhor, ao Senhor que estava assumindo ali como um papel de vice-rei, referindo-se aqui ao rei que estava tomando posse, porque era cantado exatamente na posse dos reis, e esse rei disse: olha, senta-te à minha direita. Então era Deus dizendo, na sua teocracia, dizendo ao rei assim: olha, assenta então do meu lado, e você então vai governar como um vice-governador, mas quem governa sou eu, quem está governando de fato sou eu, então lembre disso, né? A monarquia davídica, ela na verdade foi destruída em cerca de 586 antes de Cristo, e uma interpretação do Salmo é exatamente essa sombra ou a preparação, referindo-se a Deus e ao Messias, o Senhor, que agora o Messias recebe esta palavra, portanto, inspirada pelo Espírito Santo de Deus por meio de Davi: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. Onde está o Senhor Jesus Cristo? Assentado à destra de Deus, de onde Ele intercede por nós. Meus irmãos, Jesus era, na verdade, muito mais que filho de Davi. O Messias não era apenas um ser humano, mas, com certeza, respondendo ao julgamento que quantas vezes inquiridos aqueles que estavam ao redor de Jesus, Jesus pôde dizer quem de fato ele era. Quando nós lemos, por exemplo, lá em Marcos capítulo 14, logo um pouco mais à frente, quando do julgamento de Jesus Cristo, o texto nos registra outra vez, o sumo sacerdote perguntou então a Jesus: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? O verso 62, sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens dos céus. Tanto falava do fato de Cristo estar assentado à direita de Deus, mas numa expressão, ele disse: ele há de voltar, ele há de voltar. E naquele momento, meus irmãos, no templo, nesse momento da pergunta que Jesus faz, duas reações tem do público que ouve. Primeiro são os fariseus, que com certeza a atitude que sempre tomavam era de zombaria, se irritavam com as respostas ou com as perguntas do Senhor Jesus Cristo. Mas a outra reação era da multidão. Diz o texto que a multidão, o final do versículo 37 nos diz: e a grande multidão o ouvia com prazer. E Jesus então revela a sua divindade. Ele também é Deus, e não é apenas o homem da linhagem de Davi, mas ele é o Deus encarnado e, portanto, Deus soberano, Deus Filho, o Deus que veio e tem poder para salvar. Por isso que Jesus tem poder para salvar. Os líderes que o tinham como mestre da moral não conseguiam entender de fato que aquele era de fato a encarnação do Filho habitando entre os homens. O Messias prometido veio do plano do Pai. Queridos, no julgamento, conforme Mateus 27, versículo 22, Pilatos se volta para a multidão e pergunta:
o que farei então de Jesus chamado o Cristo? Qual foi a resposta? Que seja crucificado. Os fariseus e os saduceus olhavam para esta pergunta de Jesus e se indignavam com o Senhor Jesus Cristo, porque ele falava da sua divindade e dizia: eu sou Deus, e eles diziam: não tem mais conversa, ele precisa ser crucificado, precisa ser morto, porque ele disse ser Deus. Isso é blasfêmia. Mas Jesus revela a sua divindade, e desta forma ele vem ao encontro meu e seu, porque ele tem poder de fato para salvar. Ele não é apenas homem, mas ele também é Deus, é o Deus ressurreto, é o Deus que veio ao nosso encontro, é o Deus que lá na cruz, naquele momento mais duro daquela cruz, onde um dos que estavam ali sendo crucificados perguntou: Senhor, lembra-te de mim, quando o Senhor estiver lá no teu reino, quando o Senhor estiver no paraíso. Ele diz: olha, hoje mesmo você vai estar comigo lá, hoje mesmo estará comigo lá. Porque de fato ele é Deus, é que Deus de fato o fez isso por nós, preocupado com o seu pecado, entrega o seu próprio filho em nosso lugar. Portanto, meus irmãos, o que você tem feito desse Jesus? O que você tem feito deste Deus homem que se identificou conosco? Como você tem reagido diante deste Deus? Será que temos tomado a postura dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, apenas questionando Jesus, tomando uma postura que não era a melhor? Isso nos leva à segunda questão aqui da nossa mensagem, para a gente ver o restante do texto que nós temos lido nessa noite. A verdadeira identidade de Jesus, ela faz toda a diferença. Então, primeiro nós vimos porque ele vem revelando o Messias, o Deus homem habitando entre nós. Mas a segunda revelação que ele nos traz, ao revelar então a identidade de Jesus, porque isso implica também numa maior responsabilidade daqueles que ouvem essa verdade. Então a revelação do Messias implica em uma maior responsabilidade para o homem. Daniel, aqui, um dos comentaristas consultados, ele disse algo muito interessante. Uma das vocações mais perigosas na vida é ser teólogo. Talvez depois dessa você não vai querer ser teólogo mais, você que estava assim, se eu vou ou não vou para o seminário, se eu vou estudar ou não vou, né? Mas eu queria que você pensasse com carinho se é o seu caso. Um dos lugares mais perigosos que você pode ir é para uma igreja que crê na Bíblia e proclama fielmente o Evangelho. Cada vez que você ouve a palavra de Deus ensinada, sua responsabilidade diante de Deus aumenta. Por favor, não tape os ouvidos, por favor, nem saia, fique até o fim, é o desafio que você tem. Cada vez que nós ouvimos a verdade, nós nos tornamos mais responsáveis por responder a esta verdade. Ninguém é desculpável diante da lei, quando a lei está exposta, e nós como cidadãos, está assim, eu fiz isso porque eu não sabia, mas a lei está aí para todos conhecerem. Então, o que esse comentador diz é o seguinte: olha, quando você ouve a verdade, você se torna responsável para que você corresponda a esta verdade. E Marcos enumera aqui algumas razões pelas quais a multidão deveria se acautelar, ou deveria prevenir-se, cuidar, em relação àqueles mestres da lei que estavam questionando o Senhor Jesus Cristo, e que estavam ali no templo, ouvindo essa pergunta, e não sabiam lhes dar a verdadeira resposta. Então aqui algumas declarações que Jesus nos traz, e que são razões pelas quais a multidão precisava sempre trazer uma interrogação quanto aos escribas e fariseus, essa liderança. Primeiro, Jesus diz assim: olha, cuidado com os que fazem espetáculo. Cuidado com os que fazem espetáculo. A partir do verso 38 nós observamos isso. Jesus disse: e ao ensinar dizia ele, guardai-vos dos escribas. E a primeira coisa que ele quer colocar aqui, olha, cuidado com esses mestres da lei, porque eles gostam de andar para lá e para cá usando capas compridas, todavia estão interessados
na verdade, ou não estão interessados, na verdade, com as necessidades e as dores dos outros. É gente que, na verdade, tem sido falsa, e assim eles queriam, de fato, que outros os vissem e os admirassem, e Jesus diz assim, muito cuidado com aqueles, então, que fazem espetáculo diante de vocês. A quem Jesus está referindo? Aos escribas e fariseus, aos hipócritas. A segunda razão que Jesus diz, cuidado com esses homens, ele diz porque eles gostam de ser cumprimentados com todo respeito nas praças, exigem um reconhecimento de status, e esperam que as pessoas então pudessem se levantar quando eles passassem, e os honrassem, referindo-se a eles como grandes autoridades. E quantas vezes eles exigiam que as pessoas os chamassem então de rabinos, de mestres, e muitos deles, inclusive, que fossem chamados de pais, reconhecendo como se fossem seus pais. Uma terceira razão que Jesus disse, olha, cuidado com esses homens, porque eles gostam de ocupar os lugares mais importantes da sinagoga, exigiam então que as pessoas lhe prestassem atenção em uma posição de autoridade. Em quarto lugar, outra razão que Jesus diz, tenha cuidado com esses homens, porque eles gostam dos lugares de honra nos banquetes, então a cabeceira da mesa deveria ser deles, onde então seria visto por todos os demais. Jesus disse, cuidado, e eles sempre exigiam um espaço então estratégico, para que pudessem ser vistos. E é interessante que o Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus 23 já diz, o maior entre vós será o vosso servo. Quem se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A mensagem do Senhor Jesus Cristo sempre foi dita ali. Primeiramente, cuidado então com aqueles que fazem espetáculo, eram esses homens. Eu imagino quanto esses líderes ficavam irados com o Senhor Jesus Cristo, porque eles sabiam que se tratavam deles. Mas ainda eles dizem, o Senhor Jesus diz, olha, cuidado com aqueles que se aproveitam dos outros. O versículo 40, Jesus expressa assim, olha, esses homens devoram as casas das viúvas, e para justificar fazem longas orações. Em quinto lugar ele está dizendo assim, olha, esses líderes religiosos só se aproveitam dos vulneráveis, cuidado com esses homens, meus irmãos, essa é a mensagem que Jesus lhe traz. Então quando eles ouvem a mensagem do Senhor, eles precisam estar atentos de fato a isso, e eu imagino o quanto se irritavam com esta verdade do Senhor Jesus Cristo. Cuidado com esses homens, porque eles são aproveitadores. E por que Jesus dizia isso? Para que aqueles homens ouvissem. Aqueles homens conheciam verdades, tais como, e eu quero ler agora alguns textos importantes, como por exemplo o profeta Isaías já havia dito, e eles conheciam isso. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres de seus direitos, e da justiça aos oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas a sua presa, e roubando dos órfãos. Isaías 10, versículo 1 e 2, textos hoje nos nossos dias, são tão próprios dos nossos dias. Amós capítulo 2, versos 6 e 7, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre, pisam sobre a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Olha aqui, Deus chamando a atenção do seu povo, através do profeta Amós. Mas lá em Levítico já tinha escrito, Levítico 19, 18, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo, eu sou o Senhor. As instruções dos profetas eram exatamente porque o povo não estava amando uns aos outros como a si mesmo, e os líderes estavam quebrando este princípio,
como vimos no último domingo, quanto ao amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Queridos, Jesus estava lembrando, cuidado com aqueles que fingem ser piedosos, cuidado, assim eram mercenários, falsos homens, falsos líderes. E Jesus termina a sua exortação ao povo que ouvia com prazer ao Senhor Jesus Cristo. Cuidado com o julgamento de Deus, que aguarda a todos sem distinção. O versículo 40, o Senhor vai finalizando dizendo: estes sofrerão juízo muito mais severo. Jesus termina com juízo, lembrando que o juízo aguarda aqueles que assim procedem, negam ao Senhor e vivem uma espiritualidade falsa para aproveitamento e enriquecimento próprio. A Escritura adverte com muita seriedade que a quem muito é dado, muito será de fato cobrado. Quanto maior a revelação, maior é a responsabilidade. Quanto mais nós entendemos da identidade de Jesus, nós somos responsabilizados e culpados por quantas vezes não fizemos como deveríamos fazer. E a palavra de Deus nos diz que aquele que de fato sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aquele que sabe que deve servir a Deus com qualidade, porque Cristo é Deus, nisso está pecando e há de sofrer o juízo de Deus. Essa é sempre a lembrança do Senhor para o nosso coração. Meus irmãos, se terminássemos aqui, de repente você diz assim: pastor, então não tem mais jeito para mim, o que me espera é o juízo de Deus. Aqui a gente precisa lembrar, e eu quero ir encerrando, mas eu quero trazer resposta a esta pergunta que eu levantei nesse instante aqui. E eu quero voltar para toda a mensagem e lembrar que Jesus ele encerra aqui a grande advertência: cuidado com o orgulho dos escribas e fariseus, cuidado com o orgulho da liderança, cuidado com o orgulho dos líderes religiosos do nosso tempo. Não é à toa que de fato o mataram por inveja, e é isso que fizeram. Jesus se revelou como Deus homem, como homem divino, e como temos lidado com isso? Olhando para Cristo como aquele que se identificou comigo, e olhando para Cristo como aquele que desceu dos céus, e como Deus veio de fato me salvar, portanto, com as duas naturezas, humana e divina, em uma só pessoa. Precisamos lembrar, nós nos responsabilizamos cada vez mais quando conhecemos essa verdade. Não há desculpa, eu conheço essa verdade, você conhece essa verdade, e o Senhor há de julgar os hipócritas. O Senhor há de julgar aqueles que continuam, na verdade, apenas questionando a Cristo em relação ao Evangelho, mas nunca se renderam ao Evangelho de Cristo. Espero que não seja essa a sua condição. Nós somos responsabilizados pelo Evangelho a viver o Evangelho. Como o juízo de Deus será manifestado no último dia? A severidade do juízo de Deus, ele há de se manifestar, e precisamos lembrar que enquanto Cristo não volta, há uma alternativa: volte-se para Cristo, essa é a alternativa. Aqueles escribas e fariseus, se continuassem do mesmo jeito, ou quem sabe alguém tem em algum momento convertido ao Senhor e reconhecido o seu senhorio, o Cristo, Deus que habitou entre nós para identificar conosco, e aqueles que o reconhecem, portanto, encontram o perdão e são livres do juízo eterno, mas desfrutam a graça perdoadora de Cristo Jesus. E eu e você, quanto mais conhecemos essa verdade, mais precisamos lembrar: eu sou responsável por responder a essa verdade onde eu vivo. Como fica claro para nós a verdadeira identidade de Cristo Jesus nesse texto? Jesus é o filho de Davi, o salvador de Davi. Jesus é o filho de Deus, e portanto é aquele que veio nos salvar.
Jesus é o humano, mas é também aquele que é o divino, o Deus homem que habitou entre nós. Jesus é o Deus homem, Salvador. Quem não o fez, precisa de fato render-se a Ele. Só há solução em Cristo Jesus. Os escribas e fariseus, os líderes da lei, entendiam que eles eram os homens perfeitos e salvos, mas estavam totalmente perdidos. Enquanto a multidão ouvia com prazer, aqueles homens se irritavam. Que você ouça o Evangelho com prazer e tenha disposição de servir e lembrar que esta verdade te responsabiliza ainda mais. Então, ser teólogo é extremamente responsável, porque quando você conhece uma verdade, ela te responsabiliza mais. Você crente, quando você conhece a verdade, você se torna responsável por viver essa verdade. Os escribas e fariseus foram condenados por Cristo, porque não aceitaram esta verdade, não se renderam a esta verdade. Mas que você se renda a Cristo, se você ainda não fez. Experimente de fato aquilo que Cristo trouxe, aquilo que Cristo fez por você e por mim na cruz do Calvário. Não há outra alternativa a não ser em Cristo Jesus. A verdadeira identidade faz toda a diferença. Quando eu conheço Cristo que identificou comigo, eu vou poder entender que Ele, como Deus, é que pode vir e solucionar o problema do meu pecado. Como homem Ele nada poderia fazer, mas como Deus Ele tudo pode fazer, inclusive como fez aquele ladrão na cruz, perdoando-lhe plenamente e dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, hoje mesmo. E se você partir hoje, para onde você vai? Você se identifica com os escribas e fariseus, ou você tem se identificado com aquela multidão que ouvia Jesus prazerosamente? Fique em pé, eu quero convidá-lo a orar, enquanto essa equipe de música vai estar aqui para nos conduzir uma canção novamente, mas eu quero orar com você nesse instante, e dizer para você que nos acompanha: renda-se a Cristo Jesus, aquele que é o Deus homem, que habitou, se identificou com você e comigo, por causa dos nossos pecados, a fim de que pudesse nos dar o privilégio da vida eterna. Senhor Deus, seja louvado o teu nome, seja bendito o teu nome. Deus, que o teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ó Deus, continue trabalhando no coração de todos aqueles que ouviram a tua palavra nessa noite, convencendo cada um, ó Deus, da sua necessidade diante do Senhor. Quem sabe, ó Deus, corações que continuam ainda questionando a Cristo, não entenderam a sua verdadeira humanidade, não entenderam a sua verdadeira divindade, e assim Cristo se identificando conosco, e tornando possível a nossa salvação, a restauração das nossas vidas, perdoando os nossos pecados. Ó Deus, se há vidas, há pessoas que têm ouvido a tua palavra, ó Deus, e ainda continua longe de Cristo Jesus, como estavam aqueles líderes fariseus, os mestres da lei, ó Deus, que possam se render ao Senhor, e como aquela multidão poder ouvir, ter prazer em ouvir a tua palavra, ter prazer em ouvir a verdade do Evangelho. Ó Deus, que o teu Espírito possa aplicar esta verdade aos corações, ó Deus, e assim nos dando o privilégio de olhar para Cristo Jesus, e entender a sua verdadeira identidade, nos identificar com esse Jesus, e nos cuidarmos em relação àqueles que se levantam diante de nós, como falsos líderes, como falsos pregadores, ó Deus, e tomarmos uma postura, ó Deus, de voltar-nos para o Senhor, para a verdade da tua palavra, e nos aquietarmos, e prazerosamente crescermos espiritualmente, conhecendo o Senhor e a tua palavra. Ó Deus, obrigado por esse momento. Fala, continua falando ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, amém. Cantemos ainda.